essa chamada. Nós temos um evento hoje, mais um evento das nossas trilhas do Laboratório de Inovação Financeira aqui no Brasil, que o BID tem o prazer de coordenar junto com o GIZ, com a CVM e com a equipe da ABDE, Associação Brasileira de Bancos de Desenvolvimento. Essa trilha nova que a gente está lançando hoje, ela vai ser para falar um pouco mais em detalhes sobre as oportunidades e as novas tendências que a gente está vendo no mercado de títulos verdes e sustentáveis, e faz parte justamente do grupo de trabalho do Laboratório de Inovação Financeira de Finanças Verdes. Nós temos aqui do lado do BID um enorme prazer de, hoje, trazer uma discussão importante sobre tendências e conceitos do mercado sustentável, e essas tendências sendo importantes ao nosso ver para esse mercado poder durar e se expandir. A gente conhece e sabe que o mercado tem se expandido nos últimos anos, esse é um mercado ainda incipiente, do lado do Banco Interamericano de Desenvolvimento, nós viemos ajudando a desenvolver esse mercado na região nos últimos anos, apoiamos quase que 30% das emissões verdes e sustentáveis, mas nós temos uma preocupação muito específica, né? Para o mercado de títulos verdes sustentáveis, de fato, continuar a crescer e se consolidar, nós precisamos criar um mercado secundário, e para criar um mercado secundário, poder ser capazes de fato, quando falamos que um título é verde, assegurar que ele de fato é verde, e dar a capacidade para qualquer investidor ou participante no mercado poder entender qual a oportunidade desse investimento e entender o impacto que ele teve. Por outro lado, também, a gente tem que se assegurar que os emissores e os investidores têm um mínimo de regra corporativa e de gestão de riscos para assegurar também que, além dos investimentos, a gente tem, em geral, uma boa gestão dos ativos pelos próprios emissores, né? Existe uma preocupação enorme, porque se o mercado não tem uma certa clareza sobre quais são os impactos desses ativos e quanto verde ou sustentáveis eles são, a gente pode ter lá na frente também um momento bonito passar a ser um problema também no mercado. Por outro lado também, além, e essa é a questão aqui de hoje que a gente vai discutir, do greenwash, né, e do greening. Por outro lado também, para a gente poder estabelecer um preço diferenciado e ver o diferencial do impacto que o BID, e eu acho que aqui todos os nossos sócios do Lab acreditam, deveria existir o premium pelas atividades terem um impacto sustentável e verde. Para poder criar esse valor econômico do premium, a gente também precisa ter melhores métricas e capacidade de poder fazer segmento no mercado, e esse premium é extremamente importante, obviamente, para estimular que cada vez mais no mercado a gente veja maior participação de emissores e investidores. A gente tem visto um aumento, né, dessa participação dos atores no mercado, alguma percepção inicial desse greenium, mas ainda temos dificuldade de calcular e apresentar isso de forma transparente. Então, aqui hoje a gente vai ter um diálogo que eu acho que é muito importante e dinâmico nesse sentido, vai ajudar um pouco a gente começar a entender essas tendências, que são tendências depois que a gente espera dentro do Laboratório de Inovação Financeira aprofundar mais. E sem mais, eu queria passar aqui para o Sebastian Sommer, que é o meu outro colega aqui do GIZ, coordenando junto com o BID o laboratório. Muito obrigado, Maria, sobre essas palavras da introdução. E bom dia a todos e todas. Espero que vocês estejam bem nesta manhã. Meu nome é Sebastian Sommer, sou o diretor do projeto FIBRAS, Finanças Brasileiras Sustentáveis, implementado pela cooperação alemã para o desenvolvimento sustentável por meio da GIZ, com fundos do Ministério Federal da Cooperação Econômica e Desenvolvimento, BMZ. É uma honra fornecer as palavras de abertura para lançamento de capacitação sobre riscos climáticos e TCFD. E graças aos organizadores para nós emprestar essa plataforma da trilha hoje sobre finanças verdes para informar sobre esse lançamento. A capacitação vai ser disponível no página web do Lab, vamos fornecer ou colocar aqui o link também. Só para informar um pouco mais sobre essa capacitação. É certamente o resultado de muitas partes interessadas colaborando.
Primeiramente, o evento está sendo promovido pelo LAB, que eu não preciso apresentar mais, mas queria mencionar e agradecer também pela cooperação às outras instituições que já foram mencionadas, as instituições gestoras do LAB, BID, CVM e ABDE, além da GIZ. Essa capacitação foi elaborada com apoio do projeto Fibras em parceria entre o LAB e o CDP. A capacitação está sendo promovida do grupo de trabalho Gestão de Riscos ASG e Transparência do LAB, coordenado pela consultora Maria Eugênia Boruzzi do Resultante, e auxiliaram no projeto, além do CDP, os parceiros Way Carbon, Stock Forbes, TCMB, CBET, Citawi e iCare. E a base do curso foi desenvolvida com apoio de financiadores como o governo britânico e Instituto de Clima e Sociedade. E como já foi mencionado, o curso ficará disponível no site do LAB. Para que você possa ver dessa colaboração, isso é harmonização de doadores, a donor harmonization, e cooperação internacional no ser melhor. Sobre o conteúdo da capacitação, eu acho que não preciso mencionar a importância da discussão em nível global sobre riscos ASG e das recomendações do TCFD. São no CERN, no centro do trabalho do GT sobre os riscos ASG no LAB, e além disso, só mais um exemplo, o Banco Central do Brasil tornará a aplicação obrigatória a partir do próximo ano. A propósito, também, o projeto Fibras lançou, junto com o TCFD, a tradução oficial das recomendações do TCFD para o setor financeiro brasileiro. Os documentos estão disponíveis para download na página web do TCFD. Eu não quero roubar mais tempo valioso do evento, gostaria de agradecer a todos os participantes envolvidos no desenvolvimento desse treinamento, e sou grato pela colaboração e presença hoje nesse evento de lançamento de nossos parceiros neste esforço, a Rebeca Lima, diretora executiva do CDP LATAM, e também o Lauro Marins, representante do grupo de trabalho e da consultoria resultante. Eles vão falar agora. Eu desejo a todos vocês um evento interessante e produtivo. Muito obrigado. Muito obrigada, Sebastião. Obrigada a todos. Eu gostaria também de agradecer a essa colaboração entre grupos de trabalho. A gente acaba ficando muito dentro de um grupo, então é muito bacana poder falar um pouquinho de todo o trabalho que a gente desenvolveu dentro do grupo de trabalho de gestão de risco ASG, dentro do subgrupo de risco climático, trazer aqui para vocês, para lançar esse trabalho, e agradecer a todos os gestores do Lab, como já foi comentado pelo Sebastião, mas também a todos os integrantes do subgrupo. Eu acho que um ponto que a gente queria trazer é que esse curso é verdadeiramente um produto do laboratório, porque nós tivemos voluntários que colaboraram com o conteúdo, então, por exemplo, a Citawi, a Way Carbon, iCare, Resultante, e diversos outros, de fato, se voluntariaram, arregaçaram as mangas para desenvolver o conteúdo, mas todo o conteúdo do curso desenvolvido, ele era colocado à prova pelos membros do próprio subgrupo. Então, todo mundo depois revisava o material, dava pitaco, e eu não vejo um grupo melhor e mais bem capacitado e bem posicionado de atores para desenvolver um curso que foca em como instituições financeiras podem implementar a TCFD. Sim, hoje no Brasil eu não vejo melhores players para estarem colocando esse grupo, que são justamente os players que fazem parte aqui do laboratório. Queria trazer que hoje o curso está disponível de maneira gratuita na plataforma do CDP, porque a gente já tinha uma plataforma que recebe uma série de treinamentos à distância para esse público de interesse, mas, na verdade, é um trabalho que vem sendo feito ao longo de todo um ano.
Então, exatamente em outubro do ano passado, a gente começou a discutir a necessidade de ter esse curso, né, uma curadoria de materiais disponíveis e passar esse material para os diferentes atores do setor financeiro. E mais precisamente no começo desse ano a gente começou a desenvolver o conteúdo, né, fez todas as gravações entre abril e maio, né, ou seja, foi um trabalho coletivo, muito bem pensado, estruturado, né, um ano, né, de trabalho e dedicação, que agora com muito prazer, né, que a gente disponibiliza aí para todo o setor, para poder beber dessa informação. É um curso que ele está dividido em 4 módulos. A gente tem o primeiro módulo que trata de noções, né, introdutórias e preliminares, um segundo módulo focado especificamente na identificação e gestão de riscos e oportunidades, né? Logo, tendências regulatórias, né? E por último, o quarto e último módulo, mais diretamente atacando aí, né, o conteúdo e as orientações da TCFD. Do meu lado é isso, só dar um pouquinho mais desse cenário, desse conteúdo, e agradecer, né, a todo o trabalho dos membros do subgrupo e do Lab. E a Eunice já colocou, muito obrigada, Eunice, o link para o curso aqui no chat, para acesso de todo mundo. Se qualquer pessoa tiver algum problema, alguma dificuldade para acessar o conteúdo, por favor, né, não hesitem em falar, seja com o Lab ou com a gente também, como coordenador desse subgrupo. É isso, muito obrigada. Eu passo, então, a palavra para o Lauro agora. Bom dia, Rê. Bom dia, Sebastião. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer aqui os membros do Lab e agradecer a todos os participantes que nos ajudaram aí a colocar esse curso de pé. Uma menção honrosa aqui, muito agradecido ao professor Celso Leme, da UFRJ, da COP, que nos ajudou muito em um olhar para esse curso, na questão de como que a gente ia mandar ou disponibilizar o conteúdo. Ele é um curso de capacitação e não um curso de formação, então ele serve aí para que todos possam se orientar sobre as recomendações da TCFD, sobre essas questões de risco climático, que agora, como bem mencionado pelo Sebastião, o Banco Central fez um excelente trabalho de já colocar essas questões na regulação e tudo mais. Então, a nossa ideia era que pudéssemos capacitar todas as pessoas que têm interesse no tema, mesmo se ela não tivesse um conhecimento prévio sobre o tema, até poder entender, pelo menos introdutoriamente, como se dá essas recomendações e o que se trata desses temas de mudança climática e como é que isso afeta o mercado financeiro. Então, o curso ficou muito legal, ficou muito interativo, está disponível na plataforma do CDP. Meu muitíssimo obrigado a todos os membros do subgrupo de riscos climáticos. A participação, acho que o grande trunfo que a gente teve foi realmente a participação coletiva para a construção dessa capacitação. Então, o CBEDS, a ICARE, Cital, Stott, a Tauschhalk e a Way, meu muito obrigado pela participação. Eu não posso deixar de agradecer ao CDP, como sempre, mas agradeço a todos aí e espero que vocês gostem do curso, e a gente está super aberto aqui para receber feedbacks e recomendações para a gente melhorar e criar outras capacitações também no âmbito do Lab. Muito obrigado. Obrigada, Lauro. Obrigada, Sebastião. Obrigada, Rebeca. Bom, pessoal, dando sequência aqui no nosso evento, primeiramente queria me apresentar. Eu sou Nathalie Briquet, sou gerente sênior da área de Corporate Finance da EY, e dentro do Lab eu faço parte da coordenação do grupo de trabalho de finanças verdes e aqui dessa coordenação dessa trilha junto ao Rodrigo Porto do BID. Queria comentar aqui no final das 3 apresentações que a gente vai ter agora, a gente vai ter um tempo para perguntas e respostas, então encorajo a todos a irem colocando suas perguntas no ícone aqui embaixo de Q&A, e depois a gente vai pegando as perguntas para passar para cada um dos palestrantes. E também, no segundo momento aqui do nosso evento, onde a gente vai falar sobre Greenium, a gente vai ter a apresentação de um vídeo, onde a gente conta com a interpretação aqui do Álvaro. Então, para quem quiser escutar o vídeo em português, também aqui embaixo a gente tem o ícone para vocês escolherem o canal de português ou inglês. Então, dando sequência,
Eu passo a palavra agora para o Luiz Naves, que é gerente sênior, meu parceiro aqui da EY, gerente sênior aqui da área de Corporate Finance, para falar um pouquinho sobre as tendências de mercado, a parte, né, mais macroeconômica aqui, para a gente introduzir o nosso evento. Então, Luiz, deixo o palco aí com você agora. Perfeito, Nathalie, muito obrigado. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer aí a oportunidade do Lab estar organizando aí essa trilha, um tema extremamente relevante para o momento que vivemos, né? E bem, pessoal, até para manter o tempo aí, falar um pouco como que está a situação macroeconômica e como isso vem afetando o mercado de emissões verdes, assim como o mercado em geral, e as necessidades que temos de amadurecer cada vez mais esse mercado, né? Bem, estamos aí, como todos sabem, né, passando e colhendo aí resultados de uma pandemia global, né? E um dos grandes fatores é que há uma retomada de demanda sem o devido acompanhamento de uma retomada de oferta. Principalmente no mercado internacional, a gente está vendo pressão aí dos preços, né? Seja no preço do petróleo, que está atingindo aí altas históricas, seja no preço de transportes, falta de containers para transporte de todos os recursos necessários internacionalmente, aumento aí, né, de tempos logísticos de transporte, e isso tudo vem pressionando e muito as inflações globalmente. Aqui no Brasil, ainda por uma série de questões, nós temos ainda uma pressão cambial também desfavorável, o que se acumula a nossa pressão inflacionária, né? E todo esse cenário está vindo de maneira muito rápida. Quando a gente olha a pressão inflacionária, tanto global quanto brasileira, há cerca de 6 meses atrás, não era uma pressão inflacionária tão grande quanto temos no momento. E nós vemos o reflexo dessa volatilidade e incerteza nas emissões, né? Então, reprecificações, né, ocorrendo, entendimentos aí de qual indexador utilizar, né? Uma certa inviabilidade no momento para o mercado doméstico, para algumas emissões dolarizadas, né? Seja por um alto custo de hedge ou até mesmo um alto risco aí na emissão. Então, a tendência é que não só os preços ao consumidor estão ficando mais caros, mas os preços aos recursos estão ficando mais caros também, né? E a tendência não é de uma melhora num curtíssimo prazo, pelo menos, até a situação toda se reestabilizar. Ao mesmo tempo, em busca aí de alternativas, muitos players, muitos emissores estão buscando alternativas nos mercados de capitais, né? E entender, inclusive, como que uma emissão verde pode ser mais efetiva, pode ser mais interessante e como se posicionar desde já neste mercado. Por quê? Porque grande parte dessas pressões inflacionárias e desse aumento de volatilidade que a gente vem percebendo estão diretamente relacionadas a crises climáticas, a crises humanitárias, a crises dentro de um sistema convencional. E por isso a gente está vendo muitos dos propensos emissores buscarem, sim, ativamente as finanças verdes. Então, eu diria que o prospecto aí para emissões ESG é positivo. Eu estava até comentando, 100% dos trabalhos que eu estou fazendo de estruturação ao longo desse ano, 100% deles, a gente teve alguma discussão em algum momento se o título poderia sair de maneira verde ou não. E daí o que a gente está percebendo também é muita incerteza até desses emissores, de como se faz, qual é o processo, quais são os riscos,
E essa incerteza ainda deixa esses emissores um pouco receosos de realmente se lançarem nisso, né? Ao mesmo tempo, já estão aparecendo fundos com dinheiro reservado ou fundos exclusivos para emissões verdes, e a gente está vendo que é uma tendência que veio realmente para ficar, né? Então, trabalhos como esse aqui, onde a gente discute ideias, apresenta processos e consegue amadurecer o conceito como um todo com o mercado, são extremamente positivos para a gente conseguir trazer aí uma maturidade de mercado das finanças verdes e fazer esse trabalho aí que está se mostrando cada vez mais necessário, né? Então, bem, acho que o que eu queria introduzir aqui sobre o mercado é um pouco essa impressão e queria agradecer aí a oportunidade. Nath, muito obrigado, volto a palavra para ti. Obrigada, Luiz. Acho que é bom a gente ter essa visão prévia aí de mercado e como que isso está caminhando, né, para os próximos anos. E aí a gente volta aqui agora para trazer o tema de Greenium, né, que acho que é um tema que a gente tem, um conceito que a gente tem escutado, ainda falta talvez alguma informação, principalmente aqui no Brasil, algum histórico para a gente fazer essa análise de Greenium, mas aí que a gente teve a oportunidade, realmente agradecer a Júlia Ambrosano aqui por nos colocar em contato com o time de Londres do CBI. Então, hoje, a gente vai ter uma apresentação aqui por vídeo da Caroline Harrison, que é especialista de Pricing Greenium do CBI de Londres. Infelizmente, ela não pôde estar aqui com a gente hoje, fazendo essa apresentação ao vivo, mas ela fez todo o esforço de mandar um vídeo para a gente explicando um pouquinho sobre o estudo do CBI, sobre esse tema. E a gente tem aqui também o suporte da Krista Tukanen. Desculpa se eu falei errado, Krista, mas a Krista está aqui também para dar suporte, depois também, de repente, responder algumas perguntas. A Krista é Head of Research do CBI, então ela também vai poder auxiliar a gente na sequência. Para aqueles, então, como eu comentei, que... Desculpa. Tinha alguém falando. Então, eu vou colocar o vídeo para vocês, e aí depois a gente segue com os demais temas. Good afternoon. My name is Caroline Harrison. I am a senior research analyst at the Climate Bonds Initiative in London. Thank you for joining this presentation. So today I am going to start off by describing the concept of the Greenium, and then I am going to talk about some of the findings of our research from the first half of 2021. So, first of all, I'm just going to recap on the Greenium. So Climate Bonds has published 12 papers on the topic of green bond pricing in the primary market. And we started developing this concept in 2016. So it's almost 5 years now that we have been looking at this. We were dollar-denominated green bonds over the last 5 years since we started this research. So when we look at green bond pricing in the primary market, there are three possible outcomes, and these outcomes actually are applicable to all types of bonds, but we are focusing only on green bonds in this case. So the first outcome that an issuer can experience is a new issue premium. A new issue premium is a very normal feature of the primary bond market and is the extra yield that buyers pay to get access to a new bond.
And this is very much part of the sort of expectations of investors in the new issue market. So the second possible outcome is when a new bond prices on its existing yield curve or in line with its curve. This means that the buyer is not paying a premium to own the green bond, but they are paying in line with expectations of current debt, and the issuer will be paying the kind of a similar amount to borrow than they are already borrowing at in the bond market. So then the third outcome is the greenium, and this is when the green bond is priced inside its existing yield curve. Hence, the issuer will get cheaper funding and the buyer will be the one paying the premium. So this is often known as a new issue discount for an issuer, and any issuer who receives such a discount, or as we have termed it when present in the primary market, a greenium, is very happy about this outcome. So the greenium is a very good outcome for any issuer because it means they will pay a little bit less to borrow in the bond markets. So what? Who cares? So a greenium means, as we've said, that an issuer is getting cheaper funding. The buyer is so keen to own the bond, could be for whatever reason, that they have paid a little bit extra over and above where the current debt of the same organisation is currently trading in the secondary market in order to own that paper. So the buyer, in other words, believes that there is value in the green label. Now, I'm going to move on to a discussion about what we have seen in the first half of 2021. So the first half of 2021 saw record issuance of green bonds. And in March 2021, we saw the highest recorded green bond volume issued in any month to date. So overall, 226.1 billion was added to the Climate Bonds Green Bond database in the first half of this year. Our research captures around 35% of that amount, $76 billion US dollars, which is 75 green bonds from 62 issuers. And among those were 6 sovereign bonds from 4 issuers and 15 first-time green bond issuers. So we, as an organisation, are very keen to encourage more new issuers to come to the green bond market. And we view first-time issuers bringing benchmark size bonds to the market as a very positive development. So just drilling down a little bit more into this, Euro is the dominant currency for green bond issuance. The most sellers, well, not most, but almost half of the sellers that we saw in the first half of 2021 issued their bonds in euros. Euro is therefore the currency in which green bonds tend to offer the combination of size and transparency. And those are two things that are needed for us to perform our analysis on green bond pricing. So in general, what we try to do is remove every possible barrier to the analysis to try to determine whether the green label is influencing investor demand for green bonds. So that means we only include certain bonds with a minimum size of 500 million. We include bullet bonds that are plain and vanilla in structure. They have to have a minimum of 3 years to maturity on issuance date and have an investment grade rating floor, etc., etc. In other words, we are trying to capture a homogeneous group of bonds in order to perform this analysis. So close to 30 billion worth of bonds issued in US dollars could not be included in our analysis in the first half of 2021 because that 30 billion was composed of small, teeny tiny bonds which did not have adequate transparency and enable a fair comparison
among our sample. So what is described on this page is what we have left once we have overlaid our criteria for inclusion onto the universe of available green bonds. So in the first half of 2021, we looked at 56 euro-denominated green bonds and 19 US dollar-denominated green bonds. And I have looked in extreme detail at every single one of those bonds, and I am very confident in the integrity of our work. So here is a summary of the findings of this research in the first half of 2021. So we saw that green bonds in both euros and dollars performed well on all metrics. So of particular note was the allocation to green investors, which is the third line on this piece of paper, of this slide rather, which shows that 66% of all green bonds were allocated to investors describing themselves as green or social responsible. And that is an increase of 18% on the prior observation period. Hence, you know, we can see that there are more and more investors crowding into this market, which means that we need more and more supply. So we see, and we repeatedly see that green bonds tend to achieve higher book cover and greater spread compression in the primary market compared to vanilla equivalents. That holds true for both euro-denominated and dollar-denominated green bonds in our sample. In terms of the greenium, in the first half of this year, we saw that 26 out of 33 green bonds priced on or inside their yield curve. In other words, most bonds in our sample did not exhibit a traditional new issue premium. So the issuers of those bonds would have been very happy with that outcome. 7 and 28 days after pricing, we tend to see that in the immediate secondary market, green bonds tighten with a greater magnitude compared to vanilla equivalents. And in the first half of this year, we saw that green bonds after 7 days had tightened more than comparable bond indices, and after 28 days, green bonds in our sample had tightened by more than comparable pairs and indices. So very good outcomes across the board for the first half of this year. Now, we decided, or we have wanted for some time, to extend our research further into the secondary market, and we have recently onboarded a new partner, which is Tradeweb, and that partnership has made this research possible. So after the crisis period of early 2020, we'd heard from numerous investors that it was easier for them to trade green bonds, and the green bonds had retained sufficient liquidity to transact during the worst period of the crisis, which essentially was most of March 2020. We wanted to know whether data supported those anecdotal claims, so we decided to run this analysis. So we selected a sample of utilities and we set out to answer the question, which was, if an investor had bought a euro-denominated green labelled utility bond in 2019, what difference would the green label have made to its liquidity in 2020? So we selected a very homogeneous group of bonds, euro-denominated utilities issued in 2019, either BBB or single A rated, and we then separated those bonds into those that were labelled green and those that were not, and we conducted this analysis. So altogether, we view the outcome of this new research as very positive. Using data based on recorded transactions for bonds in our sample, we were able to observe that the average number of green trades was higher in 11 out of 12 months. We noted that the green bid offer spread was narrower every single month,
in 2020, we noticed that the average bid offer spread range was narrower for green bonds. And finally, we noted that green bond average turnover was greater in 7 out of 12 months. So, as I said, we view this outcome as being very positive news for buyers of green bonds, and investors may have to pay a little bit more in the primary market for bonds bearing the green label. But their value in the secondary market could, to some extent, help to justify this. So, first of all, we have secondary market tightening. So I've already said that we have really consistently observed that green bonds tend to tighten by a greater magnitude than vanilla equivalents in the secondary market. And this is something that we have more or less consistently observed over the last 5 years. And in fact, we may now do further analysis on that to look at the actual extent, if you like, try to measure the tightening over that period to see whether it has increased and become more dramatic recently. So the second thing that we have observed about green bonds in the secondary market is that they tend to exhibit lower volatility. So this observation is based on the German twin bonds. So those are 2 bonds sharing the same characteristics from the same issuer, issued at similar times, one of which has the green label and one does not. So looking at those 2 bonds together, we were able to determine that the green bond exhibited lower volatility in the secondary market, and investors, as we know, like lower volatility. So that is another positive for the green label. And then our new analysis suggests that green bonds can offer investors extra flexibility in the secondary market. And this, we think, is priceless because during a crisis or periods of uncertainty, if investors need to fund redemptions or other unexpected costs, such as, new bonds that come out that they may want to be involved in, they know that they always have an asset that can be liquidated in order to fund those costs. So these 3 points are all beneficial to investors who own green bonds. So just to repeat what we said in the first place when we came onto this slide, investors may pay a greenium in the primary market, but the behaviour of green bonds in the secondary market can help to justify that with the value that is offered from the green label. So where do we see this going? Where is this leading? Well, our final slide is kind of looking to the future, and we expect these dynamics to persist simply because demand can easily absorb the current levels of supply that is available to investors. So we're expecting the supply of green bonds to increase from all sources. We're expecting more sovereigns to print green bonds to help fund their commitments to the Paris Agreement. So in 2021, we have seen numerous new sovereigns bring green bonds to the market, including Colombia, I think, who came earlier in the month. But we've also seen other European sovereigns issue more green bonds, so increasing their position in the green market. So Germany and France have been responsible for that, as have Hong Kong and Indonesia. We've also seen new green bonds from Spain and Italy in 2021, to name a few. There are many, many more. We're expecting supranational issuers, such as the EU, to enter the green bond market this year, and others, such as KfW, are already issuing in large size and will continue to do so. And finally, we expect the private sector share of the market to grow as well, because individual organisations need to work to protect their revenues from risks associated with climate change, and they need to fund this innovation and transition. So we are expecting supply to increase, but meanwhile,
investor demand continues to increase from all sources as well. We expect that regulation will gradually limit investors to buying sustainable assets. So, in other words, until all debt has a sustainable label, we will continue to see green bonds being issued with a greenium. And that concludes my presentation for today. Bom, queria mais uma vez agradecer ao CBI por ter feito essa apresentação para a gente, por ter se proposto a buscar aí com o time internacional para trazer um pouco do conhecimento sobre a trajetória dos Green Bonds e como que essa questão do Green tem performado internacionalmente. A gente espera em breve poder também conseguir fazer esse mesmo tipo de análise e estudos aqui no Brasil também. Dando sequência no nosso evento, então, agora eu queria convidar o Gustavo Pimentel, diretor da Citaui, para falar um pouquinho sobre Greenwash. Gustavo. Bom dia, Nathalie, companheiros aí do Lab, das várias instituições, obrigado pelo convite. Excelente ter visto essa apresentação aí da CBI com um estudo sobre Greenium. Acho que é algo que a gente é perguntado quase todos os dias ao lidar com grande parte do mercado, né, sobre as emissões ESG rotuladas. Então, muito bom ver um estudo consistente que a CBI faz já há alguns semestres, né, acho que deve ser o 5º ou 6º semestre seguido e o Greenium sempre se confirmando, né. Então, excelente. Acho que antes de começar a falar de Greenwash, talvez eu colocaria só uma atualização para todos, já que o primeiro assunto foi títulos rotulados, né, ou títulos sustentáveis, né? Como é que nós estamos no Brasil em termos de números? Então, a gente aqui na Citaui acompanha os números aí no dia a dia, praticamente em tempo real. Então, nesse ano de 2021, nós já temos 88 operações, né, de dívida ESG rotulada, seja em mercado de capitais ou dívida bancária, né, que tenha sido rotulada. 56 operações foram nesse modelo de uso de recursos, né, então os famosos Green, Social, Sustainable Bonds and Loans, ou títulos e empréstimos verdes, sociais sustentáveis, e 32 operações foram no modelo baseado em desempenho, né, ou atrelado a metas, ou do inglês, do Linked Bonds and Loans. Agora, o que é interessante olhar desses números é que, apesar da quantidade de operações, né, as operações baseadas em uso de recursos ainda serem mais numerosas, as operações baseadas em desempenho ou metas, elas têm um volume maior. Então, dos 75 bi de reais captados, 50 bi de reais foram para operações baseadas em metas ESG, enquanto cerca de 24 bi baseadas em uso de recursos. Então, é interessante ver aí a dinâmica que o nosso mercado está tendo. Eu uso isso para colocar aqui um ponto de discussão, né, que me convidaram aqui para falar de Greenwash, tema bastante sensível, mas também muito falado. Acho que a primeira coisa que eu gostaria de talvez trazer aqui, né, é um pouco de definição, e antes de definição, tradução, né? Então, a gente fala de Greenwash já assim, há décadas. A tradução para o português que mais me agrada é a maquiagem verde. Então, às vezes a gente vê a tradução de lavagem verde, mas fica estranho, né? Enfim, apesar de ser o termo em inglês, né? Lavagem fica um pouquinho estranho. Então, eu gosto do termo maquiagem verde, ou maquiagem social ou sustentável. A gente já tem até o Rainbow Wash, né? Que é você fazer as coisas em cima dos ODS, que tem todas aquelas cores, né? E assim, como que eu definiria, né, a maquiagem verde aqui? Duas possibilidades. Fazer algo parecer melhor do que realmente é, né? Então, não é que né, o ator aí esteja fazendo algo ruim, mas ele está vendendo aquilo, promovendo, propagandeando como se fosse melhor do que realmente é. Botar um pouquinho de maquiagem. Outro tipo, né, de greenwash, maquiagem verde, que a gente enxerga aqui, é você destacar impactos positivos menos relevantes da sua ação, enquanto se esconde os impactos negativos que são significativos, né?
Então, eu dividiria aí nesses dois tipos de greenwash. Por que o greenwash acontece? E aqui a gente, ao longo dos anos, tentou identificar quais são os motivadores, né, para a maquiagem verde. Acho que um deles a gente nunca vai escapar, né? É má fé, né? As pessoas, o mercado, os agentes olham e falam, poxa, vamos botar a maquiagem aqui para isso aqui vender melhor do que o que realmente é. Então, existe aí deliberadamente uma vontade, né, uma intenção de greenwash, né? Porque isso eventualmente pode gerar mais vendas, pode, né, num primeiro momento, atrair mais atenção, uma reputação melhor. Eu colocaria aqui no outro extremo do motivador, e eu acho até que no mercado atual, talvez seja até um motivador mais forte, é o desconhecimento. Então, literalmente, o ator, o agente, né, que está caindo aí na armadilha da maquiagem verde, o faz porque não sabe, não tem profundidade técnica para saber se aquilo que ele está fazendo realmente tem um impacto positivo que ele está comunicando, né? E eu diria que fica aí no meio do caminho entre a má-fé e o desconhecimento, que eu chamo de desalinhamento entre executores e comunicadores, né? Então, pensando que, né, o greenwash, a maquiagem verde, pode acontecer dentro de organizações que têm um porte médio ou grande, essas organizações, eventualmente, têm áreas executoras, né, de iniciativas, atividades, que não necessariamente são as áreas que comunicam, né, para fora, fazem o marketing, a comunicação institucional. Então, às vezes existe um desalinhamento, ou seja, os executores sabem, com boa profundidade técnica, se aquilo é relevante, né, ou como comunicar aquilo, mas o marketing não alinhou, o marketing tem, eventualmente, um incentivo de sobrecomunicar ou sobrevalorizar os eventuais atributos positivos ou de botar para baixo do tapete a parte ruim da história, né? Então, eu diria que aqui tem uma grande parte da maquiagem verde ocorre por esse terceiro motivo, desalinhamento. Eu diria que desalinhamento entre executor e comunicador, depois o desconhecimento e, por último, má-fé. Eu acho que má-fé talvez seja o motivo que menos aí vem trazendo o greenwash aqui. Greenwash é um tema novo? Absolutamente não, né? Falando especificamente do Brasil, é que eu vou acessar a minha própria memória, né? Trabalhando aí com temas ESG e finanças sustentáveis desde 2004, a gente falou muito de greenwash aqui no Brasil entre 2005 e 2008, né? Eu digo que entre 2005 e 2008 a gente teve a primeira onda ESG no Brasil, e o termo ESG ainda era muito novo, a gente, né, chamava finanças sustentáveis, sustentabilidade corporativa, RSA, né? Então tinham outras terminologias. E teve um caso bastante emblemático, e aí eu até convido vocês a buscarem, né, greenwash, maquiagem verde, vocês vão achar várias notícias aí desse período de 2005 a 2008. Um caso que foi muito emblemático, talvez alguns aqui se recordem, é quando o CONAR suspendeu comerciais da Petrobras em abril de 2008. Veja bem que eu estou falando 2008 e não 2018, tá? Tem mais de 13 anos isso. O CONAR é o Conselho Autorregulador da Propaganda Brasileira, né? Ele não chega a ser um órgão regulatório, mas existe ali uma autorregulação dos agentes da propaganda, e o CONAR examina, né, propagandas comerciais, o que eventualmente passou do tom ou rompeu aí limites éticos, né? E o CONAR foi lá, tomou uma decisão colegiada que suspendeu uma campanha da Petrobras, onde a Petrobras destacava a sua grande responsabilidade ambiental, seu grande impacto positivo, e todas as tartarugas que eles estavam salvando lá no Projeto Tamar, entre outras coisas, né? E isso aconteceu ao mesmo tempo em que a gente viveu a polêmica do enxofre, né? Então, o diesel da Petrobras tinha um teor de enxofre muito alto, e havia, na época, 2008, meio que um jogo de empurra entre a empresa, o regulador e as montadoras sobre essa quantidade de enxofre no diesel. E enquanto isso acontecia, né, e a empresa era vista como uma empresa com uma atitude que estava realmente empurrando com a barriga a melhoria do diesel, ela estava propagandeando os seus atributos ambientais. O CONAR foi lá, suspendeu o comercial. Talvez alguns se lembrem que logo depois, pelo mesmo motivo, a Petrobras foi suspensa do ISE, do Índice de Sustentabilidade Corporativa da B3, né? Então ela estava no índice e por essa controvérsia ela foi retirada do índice. Então o greenwash, a maquiagem verde, já gerou suspensões no CONAR, já gerou exclusão de índice, né? Então esse acho que foi o caso mais emblemático.
dessa época, mas obviamente a gente tem outros casos, todo mundo vai se lembrar de alguma coisa. No contexto do setor financeiro e mercado de capitais, né, o que a gente potencialmente vê de greenwash ou maquiagem verde, ou onde que estariam as principais exposições, né, a essa prática. Então, vou listar algumas aqui e acho que vai ser interessante depois até a gente ter um debate, o pessoal trazer novos casos ou novos conceitos aqui, né? Então, um que eu vejo que tem sido bastante comum no setor financeiro é você nomear fundos ou produtos financeiros com terminologia inadequada. Tipicamente, uma terminologia que vai né, dar a ideia de que aquele fundo ou produto financeiro tem um impacto melhor do que o que ele realmente tem. Exemplo clássico, temos vários no Brasil, tá? Você usar a expressão impacto no nome do fundo ou do produto financeiro em fundos que simplesmente doam parte da taxa de administração para ONGs ou projetos sociais, né? A gente até tem um nome para esse tipo de fundo, a gente chama de fundos solidários, mas definitivamente não são fundos de impacto, não são fundos ESG, não são fundos sustentáveis, né? E a gente vê vários desses. Outro exemplo aqui, né, é usar eventualmente a terminologia sustentável, né, para emissões, operações de dívida que tem adicionalidade que seja apenas verde ou social, né? Então, muita gente aqui, obviamente, já vem acompanhando o mercado de títulos verdes, sociais e sustentáveis. A gente sabe que para ter a alcunha de sustentável precisa ter uma combinação da externalidade, do benefício ambiental e social ao mesmo tempo, né? Então, usar sustentável sem ter os dois não pode, né? Ou você estaria aí colocando um pouquinho de maquiagem. Outro exemplo aqui que a gente começa a ver no mercado brasileiro também é você não necessariamente nomear o seu fundo ou produto, mas você prometer um impacto positivo ou prometer um mundo melhor quando o fundo ou produto financeiro simplesmente usa uma abordagem de integração ESG focada no risco, né? Então, que per se não é um problema nenhum, né? Você pode ter um fundo ESG que, olha, vou usar questões ESG para entender melhor os ativos nos quais eu invisto e melhorar o retorno ajustado a risco para os meus investidores, meus cotistas ou para a minha organização. Legal. Isso não necessariamente gera impacto positivo na economia real, na sociedade, no planeta, né? Tem um passo aí para que isso aconteça, né? Então, com muito cuidado com essa promessa, né, de impacto ou mundo melhor. Terceira forma que eu tenho visto bastante aqui no setor financeiro e mercado de capitais é a realização de operações ESG rotuladas, né, títulos, empréstimos, redes sociais sustentáveis, que não endereçam os principais impactos do emissor, né, ou de quem está envolvido aí na operação, né? Então, é aquele tipo, ó, vou fazer aqui uma operação baseada em uso de recursos ou com base em metas ESG, mas vou escolher temas, KPIs ou projetos que, em que pese tenham algum mérito, não são suficientemente relevantes, adicionais, robustos para você ter um rótulo desse tipo, né? Em alguns casos, até isso acontece até com a anuência de eventuais avaliadores externos, né? Então, isso temos também aí alguns casos no mercado brasileiro e internacional. Quarto exemplo, se você é uma instituição e você eventualmente promove que você tem um portfólio de negócios sustentável, né? Vamos supor que é uma instituição financeira, uma gestora, então eu tenho aqui, né, fundos ou um portfólio de crédito sustentável, enquanto a parcela do meu portfólio que é insustentável, que tem coisas que são muito ruins, né, do ponto de vista da nossa Agenda 2030, Acordo de Paris, transição para a economia de baixo carbono, inclusive, etc., essa parcela insustentável é bem maior do que a parcela sustentável, né? Ela eventualmente é jogada meio que ali debaixo do tapete, você promove só a parcela sustentável. Aqui eu acho que eu queria fazer um comentário, não tem nada de errado, a gente vive num mundo que estamos fazendo a transição, né? Então é comum que a parcela insustentável ainda seja eventualmente maior nos portfólios do que a parcela sustentável, mas ela você precisa realmente mostrar que você está fazendo essa transição e ter os números ali um pouco mais fidedignos, né? Aqui, inclusive, teve um estudo super interessante que saiu recentemente, de uma Associação Internacional de Estudantes de Direito, né?
Então, eles mostraram que entre as maiores bancas de advocacia nos Estados Unidos, o recorte foi os Estados Unidos, né, os FIIs que os escritórios ganhavam em operações para o setor de economias fósseis eram tipicamente ainda maiores do que os FIIs que eles ganhavam em setores, né, da economia de baixo carbono ou operações ESG. E, às vezes, essa diferença dos FIIs ela era bastante significativa. Saiu um estudo agora também sobre os FIIs dos investment banks, né, fazendo subscrição e distribuição de títulos sustentáveis, né, sociais, etc. E aí ele também mostra a diferença, né, cada banco a banco, quanto que vem de FII de operações ESG e quanto que vem, por exemplo, do setor de economias fósseis. Alguns bancos já inverteram, tá, a pilha, já estão ganhando mais em operações verdes sustentáveis do que com o setor fóssil, mas outros bancos que se colocam aí como né, eventuais líderes ainda não fizeram essa transição, né? Ainda estão com o setor fóssil aí maior. Tem várias ONGs fazendo campanha, inclusive a gente está nessa época de COP, a gente vai ver muita campanha de ONG mostrando essas incoerências nos portfólios do setor financeiro, né? Acho que um quinto exemplo que a gente também tem visto, eu vou fechar com ele, eventualmente eu ouvir um pouco vocês para a gente discutir aqui casos ou algumas outras possibilidades, mas é você propagandear compromissos de longo prazo, né, compromissos de ESG de longo prazo, sem ter metas de curto e médio prazo compatíveis ou mecanismos de accountability, né? Aqui, especificamente, a gente tem vivido isso na questão do net zero, né? Tem essa corrida aí para anunciar compromissos de net zero para 2050, às vezes 2040, e algumas empresas, atores, bancos, investidores, sem dizer o que vão fazer até 2025 ou 2030, né? Parece que vai todo mundo esperar 2049 aí para começar a se mexer. Eu fico por aqui. Acho que para fechar, eu diria o seguinte: o greenwash, a maquiagem verde, assim como a mentira, tem perna curta. É muito fácil de identificar. E, na medida que o nosso mercado se sofistica, isso fica cada vez mais aparente, né? Tanto pela atuação da sociedade civil ou pela própria autorregulação de mercado. Então, um alerta aí para os greenwashers: cuidado, porque né, a vantagem de curto prazo ela pode se diluir muito rápido. Obrigado. Obrigada, Gustavo. Mais uma vez, trazendo aí uma explicação bem clara, bem direta. Acho que é bom para a gente escutar todo mundo que está aqui, né? Acho que querendo escutar um pouquinho mais do que a gente está vendo no mercado, o que está acontecendo, e assim tal, e aí sempre trazendo boas perspectivas aí para a gente. Bom, pessoal, agora a gente abre para perguntas e respostas. Eu peço para que vocês coloquem no íconezinho aqui de Q&A aqui embaixo suas perguntas, e eu vou direcionando aqui, caso seja para o Gustavo, caso seja para o Luiz Naves, ou seja para o time da capacitação de TCFD, também fiquem à vontade para fazer pergunta, e também sobre a apresentação do CBI, e a Krista está aqui também para dar suporte nas respostas. Então, fiquem à vontade. Também deixo aberto aqui aos nossos participantes aqui, ao nosso time aqui também, que fiquem à vontade caso queiram fazer algum comentário sobre alguma das apresentações, também está aberto para todos vocês. Nathalie, enquanto o pessoal pensa em perguntas, comentários, ou até comentários ácidos, né? Está valendo tudo aqui para a gente ter um bom debate, um bom diálogo. Talvez um comentário nessa questão de greening no contexto de Brasil, né? Como foi mostrado aí pelo CBI, né? É difícil você compor uma amostra suficientemente representativa para fazer esses estudos de greening, né? Uhum. E aqui no Brasil, assim, seria impossível a gente replicar uma amostra com a qualidade dessa que a CBI tem. Em que pese esse fato, eu acho que a gente tem visto operações saindo com
Greenium, né, nesse conceito aí de precificar na curva ou abaixo da curva, e tem alguns exemplos aí. Então, acho isso super interessante. Agora, eu queria destacar um ponto que no Brasil, como a gente tem emissões locais, né, em reais, muitas emissões acabam saindo no formato, né, de distribuição lá da ICVM 476, né, que é com esforços restritos. Então, meio que por definição, se você sai numa distribuição com esforços restritos, você está falando com menos investidores, então a demanda potencial adicional, né, que você poderia ter numa emissão verde, já tem um teto, né, com esse modelo de distribuição. Então, acho que esse é um ponto importante, né, que dificulta aí um pouco de greening no Brasil. E acho que segundo, né, é a questão da atribuição, né, ou seja, para você ter um greening, não basta ter uma emissão muito robusta, com impacto socioambiental muito bem definido, transparente, avaliado, etc. Você precisa também trabalhar bem na distribuição, né? Uhum. Então, como é que você acessa os bolsos corretos que vão valorizar esses elementos? Então, eu já vi muita emissão no passado, acho que agora está mudando, onde o fato da emissão ser verde, social sustentável, saía só lá na página 172 do prospecto, entendeu? Então, e isso num comentário ali em letrinhas miúdas, né? Então fica difícil, né? Se a emissão não é vendida dessa forma, no non-deal ou no deal roadshow, que você consiga, né, capturar algum tipo de greening que possa ser atribuído a essa parcela verde. Perfeito, Gustavo. Acho que o pessoal teve tempo aqui de pensar em algumas perguntas e estão mandando aqui para a gente. Passar uma primeira aqui para você, Gustavo, para a gente continuar nesse tema de greenwashing. Então, uma pessoa anônima aqui mandou: esses problemas exemplificados no Brasil de greenwashing não estão relacionados a uma ausência de taxonomia clara desses produtos? Já existem algumas definições claras desse mercado no Brasil? Obrigado aí ao anônimo. Ter taxonomias, eu acho, claras e locais, eu acho que ajudaria a você reduzir o potencial de maquiagem verde. Ou, eventualmente, você ajudaria a pegar ainda mais rápido, né, a maquiagem verde que potencialmente acontece. Eu acho que é um bom caminho, eu não diria que soluciona, mas dá uma boa contribuição. Perfeito. Tem outra pergunta aqui do Celso Funcialemi. Poderiam comentar exemplos positivos que possam servir como referência para o aperfeiçoamento do mercado? Fiquei na dúvida de exemplos positivos de quê, né? Não sei se é para mim ou se é a questão do greening, de emissões com greening, não sei se é isso. Acredito que seja mais a relação realmente essa parte que você estava falando de exemplos positivos de como prevenir talvez a questão de greenwashing, tá? Como que a gente pode aperfeiçoar que não existe esse tipo de divergência entre, né, realmente fundos que estão com um pensamento realmente de impacto positivo ou aqueles que estão tentando ganhar ali de alguma forma um perfil que não é o perfil deles de sustentável, mas talvez alguma coisa diferente. Então, que se tem algum exemplo positivo, alguma coisa que já está acontecendo no mercado que vai direcionar isso para que isso não ocorra com tanta frequência. Perfeito. Eu acho que, de novo, acho que a questão das taxonomias, né? As taxonomias que ajudam a definir no nível do projeto ou ativo o que é verde, social, sustentável, como ponto de largada, acho que esse é um elemento que é positivo. E o outro que eu digo são sistemas de classificação para o tipo de abordagem ESG dos produtos financeiros, né? A gente tem, obviamente, agora, né, a SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation, na União Europeia, que define em dois tipos, né? O fundo sustentável é o que intencionalmente busca ativos sustentáveis, né? E o fundo ESG é aquele que, de alguma forma, incorpora ESG no processo decisório, mas ele não tem uma intencionalidade de ter o portfólio 100% sustentável. O CFA Society colocou em consulta pública um sistema de classificação também dessas abordagens para fundos, que até detalha um pouco mais isso que foi feito pela União Europeia.
né? Então, ele tem lá as 5 abordagens, inclusive os fundos ou produtos financeiros podem marcar mais do que uma, né? Então, você tem a abordagem impacto ou temática, a abordagem integração ESG com foco em risco, os filtros negativos ou filtros positivos, a abordagem de engajamento ou stewardship, né? Então, o fundo, nesse caso, escolheria, né, com que abordagens ele utiliza, ele precisaria mostrar com evidências como ele implementa aquela abordagem específica. Aqui no Brasil, a Ambima acabou de colocar também em consulta pública né, o sufixo, né, o uso do sufixo IS, né, investimento sustentável, ou o outro sufixo ESG, que copiou muita coisa da Sustainable Finance Disclosure Regulation. O que eu acho que eu senti falta nesse da Ambima é justamente nos produtos que são ESG ter mais detalhamento ou classificação das abordagens. E essas abordagens não são uma invenção do CFA, tá, gente? A gente está falando aqui de filtro negativo, filtro positivo, best in class, shareholder engagement, etc. Isso é, eu estou falando aqui de anos 1990, tá, gente? A origem lá do SRI, né? Então não tem assim zero novidade, todas essas abordagens estão dentro por exemplo, do PRI reporting. Se você é signatário do PRI, você tem que mostrar o breakdown por abordagem, né? Nos estudos que capturam os números de ESG, você também fala dessas abordagens. Então, assim, eu estou falando de um negócio que tem pelo menos 30 anos, né? E aí acho que alguns players estão chegando para autorregular, criar essas listas de classificação. Eu acho isso bastante positivo. Acho que o Brasil assim poderia, não sei se a gente precisa criar a nossa jabuticaba própria em cada um dos segmentos, mas eu acho que pelo menos se inspirar nessas taxonomias e classificações internacionais e colocar algo local endossado e que enderece as particularidades locais, eu acho bastante positivo. Ótimo. Mais uma pergunta aqui para você, Gustavo, do Luiz Cafagini. Não sei se eu falei o sobrenome certo. Gustavo, como o investidor saberá se o ativo que investiu é realmente ESG? Existe alguma iniciativa dos reguladores em estabelecer regras ou normas de punição para o emissor que maquiou sua emissão? Luiz, obrigado pela pergunta. Enfim, na União Europeia a gente tem esse movimento, né, com a SFDR. Inclusive isso causou um grande rebranding de fundos na União Europeia, né? Então, vários que usavam sufixo ESG ou coisas do tipo, quando veio essa SFDR, eles tiraram o sufixo porque eles viram, poxa, eu não vou conseguir justificar com base na regulação, né? E eu digo que isso causou, inclusive, um movimento global, né, que foi o sumiço de 5 trilhões de dólares. Né? Então, basicamente, se a gente olhasse lá aqueles números que a gente tem do Global Sustainable Investment Alliance, né, que era até 2018 eram 30 trilhões de dólares, né, em estratégias ESG pelo mundo, né? E aí, o número de 2020, ele cresceu de 30 para 35 apenas, e o grande fator que limitou esse crescimento foi justamente o rebranding dos fundos europeus, né? Então, eu calculo que pelo menos 5 tri deixaram de ser identificados como ESG porque tinham abordagens não muito consistentes, né? Mas então tem essa iniciativa na União Europeia. No Brasil a gente vê, né, também aí uma minuta, uma consulta da CVM sobre os FDICs com sufixo socioambiental, e aí acho que o ponto, acho que não tem pênalti, né, para você maquiar, mas se você não conseguir demonstrar que segue os parâmetros, você precisaria tirar o sufixo do nome do fundo. Aí, obviamente, é mais uma questão reputacional, né, a promessa que você fez para os investidores e cotistas. Mesma coisa no modelo que está sendo proposto pela Ambima, né? Então, quem quiser usar esses sufixos de investimento sustentável ESG, precisa ter todas as evidências, né? No caso de não apresentar as evidências, perde o sufixo. Isso tem implicações um pouco mais reputacionais, né? No âmbito de... Então, enfim, a regulação acho que não vai ter pênaltis muito significativos, né? E tampouco ela vai ter benefícios fiscais ou coisas do tipo. O que a gente tem visto em algumas operações de dívida ESG, dívida sustentável, por exemplo, é que se coloquem pênaltis na documentação.
né, jurídica da oferta. Então, você vai lá na escritura da debênture, qualquer que seja o documento legal, né, que embasa aquilo, em alguns casos você não tem pênalti nenhum por perder o rótulo verde ou social sustentável. Em outros, você vê que existe esse pênalti pode ser um pênalti financeiro, ou pode ser, inclusive, o vencimento antecipado dessa operação, né, que seria um pênalti bastante significativo. Então, eu até diria para os investidores, eu acho que traz mais conforto para o comprador, né, de uma operação desse tipo, quando existe um pênalti claro, que ele vai além do pênalti reputacional. Obrigada, Gustavo. Só para comentar, a Marta Bianchi colocou aqui no chat perguntando sobre a disponibilização desses estudos no CBI, e a Krista colocou aqui para a gente o link para acesso desses estudos, então, para quem tiver interesse também, o link está no nosso chat. Acho que a gente tem tempo para mais uma ou duas perguntas. Vou passar aqui, Gustavo, para a pergunta da Beatriz Secaf. Gustavo, como você avalia a definição de parâmetros mínimos por meio da autorregulação, por exemplo, para rotulagem de empréstimos verdes, sociais sustentáveis no Brasil? Na sua visão, qual deveria ser o escopo, a abrangência desses princípios? As diretrizes internacionais adotadas pelo mercado são suficientes? Bia, quanto tempo? A gente, junto com a Bia, escreveu o Guia para Emissões de Títulos Verdes lá em 2016. Então, vamos retomar esse assunto. As diretrizes que nós temos hoje, algumas são principiológicas, né? Ou são justamente diretrizes de processo. Então, se a gente olha Green Social Bond Principles, né, basicamente tem uma receita ali do que seguir, né, o que você precisa dizer no uso de recursos, na seleção de projetos, na gestão e no reporte, mas não há uma definição taxonômica, né, de ativo verde, social, o que entra, o que não entra. Isso é feito por taxonomias ou outros padrões de certificação, como, por exemplo, o próprio padrão da CBI, né, que é um padrão um pouco mais binário, né, ó, isso aqui entra, isso não entra. Então, a minha visão é que sim, a gente precisa evoluir mais para ter taxonomias mais claras e mais objetivas, conforme a gente tem da CBI, agora a gente tem a taxonomia de finanças sustentáveis da União Europeia, a Colômbia está com uma iniciativa super interessante agora para criar uma taxonomia local, então um projeto multi-stakeholder liderado por entidades do governo e a CVM local. Eu acho que isso seria bastante positivo, mas assim, a gente vai ter ainda algum nível de subjetividade, tá? Porque é impossível cobrir tudo com taxonomias, né? E cobrir todas as idiosincrasias que a gente tem de empresas da economia real. E também o mercado está sempre evoluindo, tem novas tecnologias que a gente não previa inicialmente, né? Então, eu acho que sim, a gente deveria ir por esse caminho, principalmente para esse conceito das operações baseadas em uso de recursos, né? Porque é onde você consegue ter taxonomias. O desafio que a gente tem maior nas operações ou instrumentos financeiros baseados em metas ESG. E como eu mostrava lá no início da minha fala, né, no Brasil isso já inverteu, né? Ou seja, 2/3 já são operações baseadas em metas. Por definição, é muito mais difícil você criar taxonomias para indicadores e metas ESG. Porque sempre, assim, para indicador a gente até tem assim, um pouco menos difícil, né? A gente pode olhar setorialmente, a gente vai ter referências de qual indicador é mais material para aquele setor, aí o pessoal usa SASB, olha o GRI, enfim, a gente tem referência de materialidade de indicador. O que é muito difícil a gente padronizar é o nível de ambição das metas, porque a meta ela vai ter um nível de ambição que se compara à performance atual do emissor, ela pode ter um nível de ambição que é um comparativo com médias do setor, ou onde estão os pares do setor, e um nível de ambição que é o alinhamento disso tudo com a ciência, de para onde o planeta precisa ir, né? E isso a gente tem que olhar geralmente caso a caso, tá? Bastante difícil fazer. Assim, se a gente pegar clima, legal, a gente tem lá metas baseadas na ciência, tem algumas referências interessantes, mas se saiu de clima, carbono, ter science-based metrics
é bastante complicado, tá? Então tem que ter caso a caso. Eu ainda acho que vai ter um papel muito relevante para avaliações independentes com base, né, em metodologias mais flexíveis, ou seja, nem tudo vai ser certificado por standards muito rígidos e amarrados. Obrigada, Gustavo. Não tinha visto aqui, tem uma pergunta do Sebastian sobre Greenium, então vou pedir para a Krista, se puder responder para a gente. A emissão de um título verde sustentável é mais cara do que um título vanilla? Isso é levado em consideração no cálculo de um Greenium? Thanks, Nestle. Just checking that you can hear me okay. Just the audio. That's great. Yes, we can. Thank you. Great. And thanks for having us on the panel as well today. It's great to have the simultaneous translation so we can follow the conversation. To the question, the short answer is no, we haven't taken any of the issuance costs into account. And this is simply because of the reason that in other research that we've done with green bond issuers, for example, in the form of a very comprehensive issuer survey, which was published in early 2020, we found that all of them unanimously said that the costs don't really make a difference to them on the sort of magnitude of a pricing benefit that you might get for a deal that has to be at least benchmark size, so more than USD 500 million equivalent, as Gustavo pointed out. The costs around, for example, mandating a second party opinion or similar review are negligible. So the sort of feedback on the benefits of issuing green bonds, also beyond the Greenium itself, is quite overwhelming. And I'm happy to speak to details on that as well. Thank you. Thank you, Krista. Bom, acho que a gente consegue mais uma perguntinha aqui. Apesar de ser focado na parte de Greenium, vou passar, acho que para você, Gustavo, talvez você vai saber responder essa daqui. O Celso perguntou: temos modelos econométricos adequados no Brasil para a quantificação consistente de Greenium nas operações? Obrigado, Celso, um grande parceiro aí de longa data. Celso, eu acho que o modelo econométrico não é um desafio, né? A gente tem hoje cada vez mais dados sobre precificação, né, de bonds no mercado secundário brasileiro. Tem até provedores novos aí que vêm trazendo esses pontos. Eu acho que a maior dificuldade é compor uma amostra significativa, né, que a gente possa realmente extrair conclusões, né, por exemplo, que seria um método usado na academia muito consistente, né? Então, a gente consegue ali olhar de forma anedótica, né? E, eventualmente, com a qualidade da amostra que a gente conseguiria gerar, talvez a gente conseguisse mostrar mais correlação do que causalidade, né? Porque você deveria fazer outros testes para mostrar que o Greenium efetivamente vem do aspecto verde da emissão e não de outros fatores. Então, como é que você isola esses outros fatores? Nos estudos que eu vejo internacionais, né? E até a CBI faz esse semestral, mas eu já vi alguns outros com bases de dados até amostras maiores, né? O pessoal consegue usar técnicas de fazer pares, né? Às vezes você tem o mesmo emissor com um emissor green, uma vanilla em prazos mais ou menos parecidos. Quando você não tem o mesmo emissor, você pega o emissor que fez a emissão verde com outro emissor do mesmo setor e mesmo rating que fez uma emissão vanilla, então você cria esses pares. Então, eu tenho visto o pessoal fazer estudos com essas metodologias. Algumas têm conseguido também demonstrar Greenium com significância estatística, mas eu, por exemplo, acharia difícil a gente conseguir replicar isso aqui no Brasil, mas ficaria super feliz se você pudesse nos ajudar aí nessa empreitada. Bom, obrigada, Gustavo. A gente está chegando aqui no nosso limite de tempo. Então, eu queria aproveitar para agradecer a todos os que nos ajudaram aqui nessa primeira sessão, dessa trilha de 5 eventos que a gente vai ter nos próximos meses. Obrigada, Gustavo, obrigada, Luiz, obrigada, Sebastian, Maria Neto, que fez a abertura para a gente, Krista, thank you. Júlia, obrigado por colocar o CBI em contato com a gente para poder trazer essa apresentação da Caroline também. E agradecer todo o time aqui do Lab, né, Leonardo e Nilce, por
proporcionarem esse evento, para a gente poder trazer um pouquinho mais do conceito, das tendências de mercado. Aproveitando para comentar que essa trilha, então, ela continua até fevereiro. Mês que vem, no dia 18 de novembro, a gente tem a apresentação sobre letra de desenvolvimento sustentável. Então, a gente aguarda todos aí também. Em breve, a gente vai comunicando a vocês a data, o link de inscrição. E com isso, eu finalizo aqui nosso primeiro evento dessa trilha. Queria passar a palavra para a Nilce para fazer o fechamento pelo Lab. Boa tarde a todos. Muito obrigada assim, pela presença, obrigada, essa é a iniciativa do GT Finanças Verdes. Como todos sabem, o Lab atua através de um trabalho cooperativo, então, assim, muito obrigada à Nathalie pela organização, ao Sebastião aqui pela abertura, pela participação, ao GTASG, que acabou de lançar a capacitação de riscos climáticos, a CITAL e todas as instituições CBI, todas as instituições que estão aqui presentes. O Lab é um espaço que está aberto para essa construção e agradeço a todos que participaram do evento. Bom dia a todos e até o próximo webinar da trilha. Obrigada, pessoal. Muito obrigado, pessoal.